Muito bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 29 de março de 2026, e nós estamos aqui nessa manhã para mais uma devocional muito abençoada. Gente, que devocional abençoada! O tema da nossa devocional de hoje é Deus faz por nós. A nossa referência bíblica está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, do 20 ao 36. Então, abre sua Bíblia, acompanha juntamente comigo. Você que não pode, preste atenção à leitura bíblica nessa manhã. Diz assim, 2 Crônicas 29, do 20 ao 36. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade. Juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado em favor da realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida fizeram o mesmo com o carneiro e com os cordeiros. Depois os bodes, para a oferta pelo pecado, foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bois e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo o Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor, por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem um holocausto sobre o altar. Iniciando o sacrifício, começou também o canto de louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração. Enquanto os músicos cantavam e as cornetas tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria. Depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Disse então Ezequias: Agora que vocês se dedicam ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e oferta de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofereceu ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifícios chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bode. Como os sacerdotes eram muito pouco para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa, e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esse holocausto.
Assim foi estabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Amém? Uma leitura extensa, né? Mas bem desafiadora, bem impactante. Então vamos para a leitura da devocional para você entender melhor a leitura bíblica. Deus faz por nós. O rei Ezequias procurou restaurar nos seus dias o culto ao Deus verdadeiro. Para tal tarefa mobilizou seu povo. Assim Ezequias trabalhou duramente, contando com o apoio de uma grande multidão. Mas note que, quando a história foi contada, o autor bíblico não omitiu o ponto mais importante. Foi Deus quem havia feito a obra por eles. O autor nos conta que Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo. Esse texto esclarece que nossas vitórias são, em uma análise mais profunda, vitórias de Deus. Vale a pena citar aqui um trecho do Salmo 126, muito conhecido por nós. O verso 3 desse salmo declara que, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que verdade o Senhor fez por nós. Entender isso remove toda a arrogância do nosso coração, como também nos enche de esperança, pois a vitória não depende de nossa força ou capacidade, mas do poder do Senhor. Portanto, viva com esta certeza: Deus trabalha por você, confie nele. Gente, que maravilha, né? O texto narrou que Ezequias ele precisou de muitas pessoas para ajudar na limpeza do holocausto, né, dos animais que iam ser oferecidos. Antigamente, para fazer a propiciação de pecado, se oferecia animais, né, animais sem mancha, animais puros. A primícia de cada cria era oferecida ao Senhor, né, sendo macho. E isso é interessante, que se você não sabia, você vai saber agora. Quem foi que veio para morrer por nós? Qual foi o cordeiro que veio para morrer por nós? Jesus Cristo. Então, depois que Jesus Cristo veio, acabou a prática de oferecer animais pelo pecado, pela comunhão, pela a limpeza dos sacerdotes e da humanidade. Acabou, porque em Cristo Jesus se resumiu essa limpeza, esse atributo, né? Jesus morreu para pagar o nosso pecado, limpar a nossa culpa. Então, Jesus é o nosso cordeiro. Antigamente, antes de Jesus vir, tinha, né, aqui os profetas e ali o pessoal que foram chamados para isso, eles faziam com animal. Mas quando Jesus veio, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio e morreu em nosso lugar para aniquilar o pecado da nossa vida e nos trazer paz com Deus. Mas vamos nos atentar para a nossa devocional de hoje, que é muito, muito maravilhosa. Aqui fala, né? O texto diz que Ezequias trouxe muita gente para ajudar ele. Só que quem fez tudo aquilo foi Deus. Eles ficaram maravilhados, porque Deus fez em um estalo de dedo. Aqui vai dizer que nós devemos entender isso. Remove toda a arrogância do nosso coração, como também nos enche de esperança, pois a vitória não depende da nossa força ou da nossa capacidade, mas do poder do Senhor. Portanto, viva com essa certeza. Deus trabalha por você, confie nele. Meus queridos, talvez você diga, poxa, eu trabalho tanto, mas tanto, e não consigo obter a minha meta, aquilo que eu desejo não conseguir. Sabe por quê?
porque Jesus Cristo não é o autor da sua história. Porque sem Ele, tudo vai se tornar mais difícil. Lógico que com Ele, você também pode não conseguir. Por quê? Porque Ele vai ver que isso não é bom para você. Ele só nos dá aquilo que é bom para nós. Eu não sei se você conhece esse texto bíblico, mas diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, tem coisas que você busca e não consegue, não tem êxito, não tem resultado, porque Deus não está no negócio. Convide Deus a partir de hoje a estar presente na sua vida. Convide Deus a partir de hoje, dê a Ele a confiança, confie nele, dê sequer uma única confiança a Deus. Convide Ele para habitar na sua vida. Tem muita gente no mundo inteiro que não acredita nessa palavra. Mas se você está aqui, eu creio que você acredita. Então convide Ele a habitar na sua vida. Tudo que você for fazer, convide Ele primeiro. Senhor, toma a frente, toma a direção. Porque aqui o texto vai dizer que a vitória, ela foi porque Deus concedeu. Aqui no verso 36 diz: Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Então, se Deus estiver no negócio, meu querido, tenha certeza, tudo vai dar certo. Agora, se Ele não estiver, você corre 100% de chance de dar errado. E se der certo, foi porque Ele permitiu que desse certo. E muitas vezes, você insiste tanto que Ele permite. E não era aquilo que era o bom para você. Foi porque você insistiu tanto. Você fez tanta prova dele que é como se ele fizesse assim: eu vou fechar o olho. Não faça isso. Convide Jesus primeiro a fazer parte dos seus sonhos, da sua história. Porque o povo tiveram êxito aqui na limpeza com holocaustos para oferecer a Deus, porque o próprio Deus, ele estava ali. Aqui vai dizer, note que quando a história foi contada, o autor bíblico não omitiu. O ponto mais importante foi Deus, quem havia feito a obra por eles. O autor nos conta que Ezequias e todo o povo se alegrou com o que Deus tinha feito pelo povo. Então, assim, Deus trabalha em prol da sua vida. Receba nessa manhã de domingo essa palavra. Amém? E eu convido você a ler a sua Bíblia. Lê a sua Bíblia. Tá tudo nas Escrituras. Aquilo que Deus quer que você saiba sobre Ele está na Bíblia. Então, leia a sua Bíblia, que você vai obter conhecimento sobre Ele. Amém? Quero orar pela sua vida nessa manhã. Oremos. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque sem o Senhor nós não estaríamos aqui, Pai. Obrigado por Jesus ter vindo, ter sido o nosso Cordeiro, o nosso Cordeiro Pascal. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio em resgate de muitos. E hoje não precisamos, Pai, de ninguém para ter acesso a Ti. Jesus é suficiente, Deus. Muito obrigada. Eu oro por todos esses que estão ouvindo, que vão ouvir, Senhor, essa devocional, hoje ou em algum tempo de sua vida. Que o Espírito Santo vá de encontro a cada um, dando aquele abraço de bom dia, de levantar nesse dia, Senhor, de viver segundo tua vontade, Senhor, de passar a acreditar e a confiar em Ti, Senhor, e na Tua palavra, Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém, meus queridos. Tenham um bom dia, um domingo abençoado. Deus abençoe sua vida, a sua família.
e até a próxima devocional. Não sai da plataforma sem antes se inscrever, se você ainda não é inscrito, e deixar o teu like, para que a plataforma entregue a mais gente. Um abraço, até a próxima devocional.